temos só teste estático do Starship. Esse aqui é o nosso comunicador de teste estático quando acontece. A SpaceX ligou os motores do Starship 40 e vamos entender o que aconteceu, porque tem umas mudancinhas aí em relação ao que a gente está acostumado. Então deixa seu like e se inscreva aqui no Space Orbit para não perder nada do que acontece no mundo dos lançamentos espaciais. E olha, foi legal pra caramba, porque a SpaceX voltou com o chip 40, o segundo da versão 3 ali, para o pad em Messier, aquela estrutura que eles têm ali pertinho de Starbase para fazer essas verificações, testes criogênicos e teste estático no caso do chip. E aí eles colocaram os motores para aguentar 60 segundos de ignição, tá bom? Lembrando que ele é travado ali bonitinho, tudo para não sair voando, tá certo? Também ele vai com uma quantidade bem grande de propelente ali para eventualmente não ter tanta chance de escapar que nem aconteceu na China uma vez, tá? Então, eles ligaram 6 motores, é uma condição muito parecida com o que eles vão ter durante o voo. Lembrando que essa ignição só acontece depois que rola ali a separação com o Super Heavy, beleza? Então, a SpaceX já tá bem craque em fazer isso, né? O último lançamento, que foi do chip 39, também passou por isso, e outros Starships também, exceto aquele que explodiu, o chip 36, mas não tivemos nenhum problema. O legal é que a SpaceX mostrou um vídeo com vários ângulos de drone, na saia dos motores, perto, por aí vai, dá pra você ver toda a fúria dos motores. São motores muito potentes, né? E que soltam uma quantidade absurda de fumaça ali por causa também do defletor de chamas que tem embaixo, para evitar que tudo seja destruído. Então, boa parte daquela fumaça que você vê ali é só a condensação, né, da água, tá certo? Então, solta fumaça, sim, por causa do metano, mas não é tanto quanto acontece no caso do RP1 ou no caso de combustível sólido, que nem se compara, tá? Então, eles ligaram os 3 motores a nível do mar e os 3 motores para o vácuo. Lembrando que a gente tem aqui um Raptor 3 a nível do mar, para vocês poderem entender ali qual que é a pegada. O para o vácuo tem aquela tubeira maior. E aí, olhando na imagem em velocidade reduzida, lá em câmera lenta, a gente consegue ver que teve uma mudança interessante na sequência de ignição, tá? Então, são ativados 2 motores para o vácuo, né? Então, eles ligam 2 motores para o vácuo aqui, basicamente, né? E um motor a nível do mar. No caso, né, são esses 2 aqui e esse nível do mar aqui, tá? Para que isso, né? Pode parecer um negócio um pouco estranho a princípio, mas o que a gente entende é que a SpaceX está ajudando na manobra do retorno do Super Heavy. Então o que acontece? Eles fazem essa separação aqui com o hot stage, os motores ainda estão ligados aqui na parte de baixo, e aí quando o Starship separa, a própria ignição, né, dos motores ajuda o Super Heavy a fazer isso aqui, ó, tá? Ele vai dar um momento angular aqui nele e ele vai fazer isso aqui, tá? Então ele faz a rotação, ativa os motores aqui e aí já vai para aquela chamada boost back burn, ou queima de retorno, que vai ajudar o veículo a voltar para perto ali do ponto de lançamento, no caso, se tudo der certo, para a torre. E aí tem uma coisa interessante, que isso pode ser o que tenha causado a falha no último lançamento, tá certo? Então o que pode ter rolado ali, isso óbvio que a SpaceX não confirmou ainda, né? A gente tem sempre esperar as informações deles, mas a gente está falando ali dentro do que a gente imagina. Quando teve essa rotação aqui no último lançamento, pode ser que dê uma perda de pressão aqui, o fluxo de propelente ficou tudo bagunçado e os motores não conseguiram ligar direito, ou seja, eles não tiveram pressão suficiente, porque provavelmente aqui alguma coisa mudou, né, a posição dos propelentes e aí enroscou tudo. Então eles desligaram por segurança e aí não rolou aquela queima, mas tanto que o que é interessante é que quando o Super Heavy já estava voltando quase no solo, eles conseguiram ligar os Raptors. Então é um bom indicativo que isso pode ter acontecido, tá? Então é uma bobeirinha ali, bem pequena, que são coisas que só testando mesmo, só pondo para voar, você vai pegar com certeza. E aí, o objetivo deles é calibrar essa força que é liberada, né, esse empuxo que é liberado dos motores para dar esse momento no Super Heavy e aí fazer essa movimentação, porque acaba facilitando o Super Heavy a fazer essa volta. O Super Heavy é muito pesado, é muito grande, não é à toa que ele chama Super Heavy, que é super pesado, né? Mas ele tem muita massa mesmo depois já ali na separação, tá certo? Então, óbvio que a gente vai esperar o relatório da FAA sair, né, e também a questão da SpaceX falar sobre a investigação dessa falha, que é o que causou essa investigação da FAA, por sinal, e eles tendo noção de como isso funciona, evita com que eles percam um booster, como aconteceu no último lançamento. Afinal, o objetivo deles era pousar no mar de forma suave, acabou tendo o que a gente chama de hard landing, né, um pouso forçado. E aí, perdeu o veículo, né,
ia perder de qualquer forma, mas o objetivo era perder de uma maneira controlada, né? E aí agora, com o voo, né, o próximo lançamento, a gente torce para que isso seja corrigido, a gente consiga ver pelo menos um pouso no mar mais tranquilo. E aí, com esse teste de 60 segundos, né, que é maravilhoso, você consegue ver os diamantes de Mach ali nos motores e por aí vai, o Chip 40 em tese está pronto para voar, tá? Óbvio que ele vai ser retornado para Mega Bay e pode passar por ajustes, eventualmente até trocar um motor ou outro e fazer um outro teste estático, como já aconteceu. Mas eles estão indo ali para os finalmente e o Chip 41 deve ir para fazer teste estático em breve. Então tem uma fila aí de espaçonaves que já estão no esquema para voar. Então, a SpaceX precisa acelerar essa frequência, aumentar essa frequência de voo para ganhar mais dados e, consequentemente, colocar o Starship em operação o quanto antes. Porque toda a ideia deles, a concepção da empresa daqui para frente, principalmente depois do IPO, né, quando eles entraram na Bolsa de Valores, é usar o Starship como veículo principal para lançar os Starlinks, Starlink Mobile e também os AI Sets, ou os Starmines, lá o nome que você quiser. Tá, então isso aí é fundamental, sem o Starship, abraço, a coisa vai ficar muito feia. A dúvida ainda é com relação ao Super Heavy Booster 20, tá? Que já passou ele por teste criogênico lá no planta de mestres, mas não temos nenhuma informação sobre a instalação dos motores dele e nem quando ele vai para o pad orbital. Então aqui o nosso Starship V3 da loja do fogueteiro, nós temos um pad orbital aqui, né? Uma parte do pad orbital, não tem a torre, mas quem sabe em breve vamos ter a torre, tá? E aí você tem essa parte aqui, ó, o legal da gente ter a nossa câmera que a gente consegue mostrar bem de perto aqui. Então nós temos o Super Heavy, né, encaixado aqui, e a gente pode tirar essa parte. A gente tem aqui o defletor de chamas, tá? Que é justamente essa parte aqui que faz os gases, né, da exaustão seguir um certo caminho. Aqui também tem todo um refrigeramento líquido para fazer com que isso não seja destruído. O que tem acontecido recentemente é que eles estão fazendo vários testes nessa área aqui, tá bom? Então nesse defletorzinho de chama aqui, eles estão fazendo, soltando água, porém mais esses dias também soltaram água no pad todo. Tá? Pode ser que eles estão fazendo algum ajuste para que eles evitem ter problemas como aconteceu anteriormente. Quando eles fizeram os testes estáticos do Booster 19, eles perderam vários motores por problemas no pad. Ou seja, como assim problemas no pad? Então, quando o pad apresenta algum problema, eles têm que fazer um desligamento de emergência do Raptor, que é fazer o quê? Corta a ignição e acabou. Tá? Simplesmente corta o fluxo de combustível e ele desliga. Só que isso causa problemas na câmara de combustão e também na tubeira. A tubeira empena, a tubeira amassa e por aí vai. Então eles falaram que eles perderam 5 motores, outros poderiam ser recondicionados, mas não é só a questão do valor, tá? Porque também a SpaceX está com 100 bilhões de dólares em caixa. Mas é questão de logística, tá certo? Eles estão fazendo um motor por dia, mas eles não podem perder 5 motores num dia, entende? Então, provavelmente, o que eu acredito que seja, tá, é que temos uma questão aqui de ajuste no pad orbital para que esse lançamento aconteça sem problemas, tá bom? Pelo menos o caso do teste, né? Pelo menos o teste estático. E depois, né? Lembrando que vem a montagem dos dois veículos aqui, né? Eles vão colocar os dois um em cima do outro, vão fazer um ensaio geral e aí teremos um lançamento, ao que tudo indica, no próximo mês ou no final de julho. Ainda existe uma chance para o final de julho, o que eu acho sinceramente muito difícil. Se a coisa se estender muito mais que uma semana ali, o Super Heavy não for para o pad. Já no voo 13, que vai acontecer, né, que é o que a gente está esperando que role, a ideia é que eles repitam o cenário do último voo, tá? Porque eles precisam fazer com que o Super Heavy consiga fazer aquele pouso tranquilo que eu falei, que seria muito bom de ter certeza. E existe uma chance pequena, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião, não tenho nenhuma informação, isso baseado no meu conhecimento sobre o tema, de que eles podem tentar uma recuperação do Super Heavy. Tá? Isso se a Boost Back Burner der certo, por aí vai a coisa encaminhar, tá? Mas não acho que é impossível vermos uma tentativa de pouso. Afinal, esse é o objetivo do projeto todo, é pousar na torre. Se não pousar na torre, a coisa fica muito difícil, tá? Então, lembrando que o último lançamento foi o primeiro com o Raptor 3, né? Esse motor com muita diferença, um motor bem mais simples visualmente falando, mas absurdamente complexo do ponto de vista de geometria e tudo mais, e a fabricação dele com impressão 3D em várias partes, não todas. Mas a SpaceX geralmente de um lançamento para outro tem muitos avanços, eles coletam muitos dados. Então, eu não duvido que nesse próximo lançamento a gente venha a ver essa menos falha de motor.
né? A gente teve uma falha no Super Heavy durante a subida, a gente teve a falha no Boost Back Burning, que os motores simplesmente desligaram, e a gente teve uma falha de um Raptor vácuo, que esse é o mais preocupante, né? Quando um desses motorizinhos maior aqui simplesmente desligou e eles tiveram que contar com a boa aviônica para conseguir fazer com que o voo continuasse, houvesse uma compensação e eles conseguissem chegar aos 27 mil, quase 27 mil km por hora, ali quase em órbita. Mas com isso eles também não conseguiram fazer aquela queima do Raptor, né? Uma queima do Raptor no espaço, que é para justamente testar se o veículo consegue fazer uma ignição para fazer a queima de deórbita, né? Quando o veículo entra em órbita, é importante mencionar que ele não consegue, ele vai cair, né, na Terra em algum momento. Isso a gente sabe porque faz parte da física. Mas o ideal é você saber quando cair no momento certo, ter uma previsibilidade, né, saber a área que ele vai cair. Então a queima desse Raptor justamente para que eles consigam controlar bem essa parte e pousar, por exemplo, perto de Starbase ou ali no Golfo do México e por aí vai, Golfo da América, como você quiser. Então, sem essa queima, a coisa é bem complicada, tá? E eles já tiveram alguns problemas com essa queima, não por causa do motor em si, mas por causa de outros problemas que foram acontecendo durante a missão e eles precisam ajeitar isso para ter certeza. Então, enquanto isso, não vai ter voo orbital e nem voo de carga. Mas a SpaceX continua falando ao mesmo tempo que eles querem fazer lançamentos já com, né, o Starship, lançamentos para Starlink, basicamente, né? Eles não falam exatamente dessa forma, mas ainda esse ano. O que eu não acho improvável, vai depender, óbvio, do ritmo e também se não tiver nenhuma outra falha nesses próximos lançamentos. E como eu falei, fim de julho é a perspectiva que eu acredito, né, de data que a gente possa ver alguma coisa, isso se a FAA encerrar a investigação do Booster 19, tá bom? E eu quero saber, você acha que o voo 13 vai dar bom ou vai dar um cabum? Eu achei que no voo anterior ia dar cabum, mas sempre é uma oportunidade de alguma coisa dar errado, mas eu torço para que dê certo. Minha torcida é diferente do que eu acho que vai acontecer, tá certo? E lembrando que esses produtos você encontra na loja do Fogueteiro. Tem o nosso Raptor 3 aqui, muito maneiro, tá certo? Tem o Starship V3 em escala 1:200, tá? E vem com o pad bonitinho aqui, um produto sensacional, todo desenvolvido pela gente, tá? E a nossa querida e amada garrafa do Starship ali, você pode complementar ali, pegar os três e ter uma parada muito bacana, esses detalhes incríveis aqui, 1.200 ml, que você pode botar o seu propelente para ficar geladinho ou um café aí, dependendo se você tiver no inverno, tá bom? E outro recado é só sobre o nosso aplicativo Quando Lança, onde você encontra informações sobre o mundo dos lançamentos espaciais, quando os lançamentos vão acontecer, ser notificado para não perder, com informações muito maneiras. Você baixa gratuitamente nas suas lojas de aplicativo, seja no iOS ou no Android, né, na Apple ou no Android, ou também pela web em quandolança.com.br, beleza? Então deixa o seu like e se inscreva no canal para ajudar o Space Orbit a continuar existindo. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau!